Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Ó Maria, concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caros irmãos, como eu disse no início desses exercícios, as meditações que eu estou apresentando não têm uma pretensão além daquela de mostrar Jesus como ele vai aparecendo no Evangelho. E eu confio com toda certeza que por trás das palavras da Escritura e das palavras do pregador, nosso Senhor vai dizendo a palavra, que é Ele próprio. A palavra que cada um precisa ouvir do modo que necessita escutar. Então, vamos para mais um encontro. Eu espero que depois, com mais calma, vocês retomem essas meditações, pegando a Sagrada Escritura, estudando, vendo. É um modo de aprender também, de aprofundar, o modo de fazer Lexio Divina de vocês. Quanto a Escritura é como uma mina de ouro. A gente nunca esgota de tirar a vida dela. Lembrem daquela imagem bonita de Santo Efrem, no século IV? Ele compara a Sagrada Escritura a uma fonte e diz: como é bom que tu chegues à fonte com a tua sede, bebas, vás embora e não tenhas bebido a água toda. Assim é a Escritura. Ele diz: como é bom que a água, que a fonte, vença a tua sede. Como seria triste se a tua sede vencesse a fonte. E depois, quando eu tivesse sede novamente e voltasse à fonte não tivesse mais água para saciar minha sede. Assim é a Escritura. Todas as vezes que vocês se aproximarem da palavra de Deus com fé, crendo que é uma palavra viva e que é uma palavra para vocês, vocês encontrarão água viva para beber. Cada vez. Vocês reparem, a gente pega um texto da Escritura, um texto até que a gente já conhece muitas vezes, e quanto de riqueza, quanto de vida essa palavra tem para nos dizer, quanto nos coloca em crise. Felizes de nós, se a palavra de Deus nos colocar em crise. Tristes de nós, se escutarmos a palavra de Deus e depois de termos escutado, estivermos exatamente como estávamos antes. Tristes de nós. Aí cumprir-se em nós a palavra do Salmo: ah, se o meu povo me escutasse! Ah, se Israel ouvisse a minha voz! Mas meu povo não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem os seus caminhos. Não querem me escutar? Pois que sigam a própria cabeça. Mas aí é a morte. Então, o encontro com o centurião. Um amor que não tem fronteiras. É um texto de Mateus, no capítulo 8. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado
e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Bom, primeiro, que era um centurião? As legiões romanas tinham como unidade básica de guerra a centúria. Esta era formada por um quadrado de 10 fileiras de 10 homens cada, dando o total de 100 soldados, de onde advém o vocábulo centúria. O centurião era o soldado responsável por comandar a centúria, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos soldados, sem titubeios nem questionamentos. Portanto, este centurião do Evangelho devia ser um daqueles homens duros, um comandante severo, que tinha o hábito de ordenar e ser obedecido prontamente. Ele mesmo diz: eu digo a um soldado vai e ele vai. Nem pergunta para por quê. Digo a outro vem e ele vem. E agora imagine-se com que esforço ele vem humildemente pedir. Reconhece-se pobre, impotente diante de uma situação dolorosa da vida, daquelas que humanamente não tem saída nem solução. Vocês reparem nesses encontros como Nosso Senhor encontra a gente desarrumada. Nosso Senhor não veio fazer um passeio nesse mundo, não. Encontra pessoas feridas. Tenha coragem de enfrentar situações limites. Como será com vocês, meus irmãos? Aqueles de vocês que tiverem a graça de chegar ao sacerdócio vão topar com essas situações a vida todinha. Sentam-se num confessionário, vem um ferido, depois outro. E é tão interessante, viu? Vocês vão ver quando forem padres. Porque confessando, atendendo na direção espiritual, vocês verão que não tem nada, nem força nenhuma de vocês mesmos para ajudar ninguém. E, no entanto, vocês têm tudo. Nada de vocês, tudo de Nosso Senhor. Mas aqui está exatamente o sentido do sacramento. O sacramento, antes de ser ação de Jesus, antes de ser ação da igreja, é ação de Jesus. Sem mim, ele diz à igreja, sem mim nada podeis fazer. A igreja não pode nada. A igreja não tem nada para dar à humanidade. E tem tudo, porque tem Jesus. A igreja não existe para construir uma civilização nova. A igreja não existe para construir grandes obras de educação, grande rede hospitalar. A igreja não existe para resolver os problemas sociais, econômicos, culturais da humanidade. Nada disso. A igreja existe para dar à humanidade aquilo que ninguém mais além dela pode dar, porque só ela recebeu: Jesus, Nosso Senhor. Para dar outras coisas tem ONG, tem grandes organizações, mas para dar Jesus, para dar a vida de Jesus, que traz consolo, alento, luz, só a igreja. Vocês podem dizer, e essas outras coisas? Essas outras coisas são acréscimo. São acréscimo. Por exemplo, a igreja nunca pensou em gerar uma civilização cristã. Ela gerou, mas nunca pensou nisso. Sendo fiel a Nosso Senhor, anunciando Jesus aos bárbaros, ela criou uma civilização cristã.
Ninguém nunca pensou antes, temos de criar uma civilização cristã. Não. Temos de anunciar Jesus. Temos de levar esses bárbaros a viver segundo Jesus, a encontrar Jesus. Fazendo isso, ela criou. Se vocês olharem atualmente na igreja, querem ver uma coisa interessante? Os movimentos religiosos, as comunidades mais vivas, que hoje mais mostram vitalidade, criatividade na igreja, são aquelas que com a vida simples, de santidade, de adoração, de zelo pela liturgia, de respeito pelo sagrado, de piedade até que parece piegas, esses que não têm a intenção de criar nada, a não ser fiel a nosso Senhor, esses mostram uma vitalidade impressionante. Está aí para quem quiser ver. É Cristo. É Cristo que a gente deve dar ao mundo. É Cristo que o mundo espera da gente. Eu espero que vocês, quando forem padres, nunca caiam na armadilha de quererem aplausos e se sentirem úteis diante do mundo, dançando a música que o mundo toca. Um exemplo disso. Voltemos à questão da renúncia de Bento XVI. Quanta besteira se diz, mas é besteira que chega a dar agonia. Hoje mesmo um especialista em coisa nenhuma estava dizendo, não é? O Papa, a renúncia do Papa é fruto de uma guerra civil na igreja. Veja que coisa mais ridícula. Vejam, mas esse é o modo de pensar de um mundo que é fechado para o Senhor, que não entende a lógica do Evangelho. E a esses, a gente não deve dar atenção nenhuma. Simplesmente ignora. Para que discutir com esse pessoal? Para que prestar atenção? Eu discutir com alguém é homenageá-lo. Eu discuto com alguém que merece que eu leve a sério as ideias dele. Não. Vejam, pode observar, quanto menos conhecem Cristo, quanto menos conhece o porquê da igreja, e essa é a situação da mídia hoje, mais bobagem fala. Mais bobagem. As pessoas que entendem o que é a igreja e qual a missão dela, pouco ligam para isso. Vão ao essencial. Ao essencial. E o essencial da igreja é dar Jesus. A sua palavra, os seus gestos salvíficos no sacramento, a sua misericórdia, o seu amor. Para isso a igreja existe. Para isso vocês serão padres, com a graça de Deus. Só para isso. Todo mais é acréscimo. E sem isso, todo mais não tem importância alguma. Não tem importância alguma. Então vejam com quem é que Jesus se encontra. Jesus não se reuniu com Herodes, ou com César Augusto, ou Tibério César, para discutir, no caso aqui já era Tibério, não se reúne para discutir os grandes problemas do Império Romano. Tampouco os apóstolos fizeram isso. Eu não quis saber de outra coisa entre vós, a não ser de Jesus, e Jesus crucificado. E assim esses homens, porque tinham uma certeza no coração, e a certeza deles não era algo, era alguém, esses homens mudaram o mundo. Mudaram o mundo. Uma coisa simples que existe em Roma, mas desde a primeira vez que eu vi me encantou demais. Há duas grandes colunas, uma na Praça Veneza, outra perto na Praça do Parlamento. Duas grandes colunas de mármore que o imperador Trajano mandou esculpir com as glórias do Império Romano, as grandes batalhas. Então vai em forma de helicoidal, vão as batalhas em alto relevo, enormes, altas, a glória do Império Romano. E vejam a ironia. Hoje no topo de cada coluna tem uma imagem, uma de Pedro, outra de Paulo. Pronto. Aqueles dois fracos, aqueles dois esmagados pelo Império Romano, triunfaram. Triunfaram.
Mas por que triunfaram? Porque tinham uma certeza na vida. E essa certeza não era algo, não era uma ideia, era alguém. Nós o vimos ressuscitado. Nós sabemos que ele está vivo. O homem que tem uma certeza na vida é forte. O homem que tem uma convicção na vida sabe onde vai e arrasta pessoas. E a nossa convicção não é uma ideia. Quantas vezes as homilias nossas são frias, gélidas, porque são teóricas. Porque não é de alguém que tem uma certeza, que experimentou a presença de Jesus, mas de alguém que sabe uma teoria sobre ele. E teoria por teoria, o mundo está cheio delas. O mundo ferido, as pessoas feridas, inseguras, incertas, esperam que a gente as leve a elas Jesus. Jesus. Esse Jesus que agora encontra esse centurião nessa situação limite. Vejam, é um homem, é um chefe militar. É um homem que tem prestígio, não é um judeu, é um romano do exército opressor. É um chefe de centúria. E, no entanto, ali diante de Jesus agora, ele se reconhece pobre, impotente diante de uma situação dolorosa. E esse homem não mascara sua realidade precária, sua impotência, sua incapacidade. Esse homem não faz pose de forte diante do Senhor nem diante dos outros. São Lucas afirma que por humildade em relação ao mestre, ele primeiro mandou pedir a graça a Jesus através dos anciãos judeus da sinagoga de Cafarnaum. Repare, nem se achou digno de ir logo falar com Jesus. Sendo pagão, certamente era temente a Deus. Vocês sabem, os judeus no Império Romano, tínhamos os judeus e tínhamos os tementes a Deus, que são romanos, pagãos, que admiram o judaísmo. Creem no Deus de Israel, gostam até de ir à sinagoga, ouvir as escrituras, adoram esse Deus, rezam a esse Deus, mas não cumprem a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é muito estrita. A lei de Moisés serve bem para Israel, mas para um pagão era difícil aquilo tudinho. Aqueles hábitos alimentares todas, aquelas prescrições todas, a circuncisão que era um escândalo para um pagão. Então, eles admiravam, adoravam Deus de Israel, mas achavam a lei de Moisés estreita demais para eles. Vocês vejam, aqui só uma observação histórica, para vocês entenderem uma coisa interessante. É por isso que os judeus têm tanta raiva de São Paulo. Se eu fosse judeu, também teria raiva. Porque São Paulo chegava nas sinagogas, como é que ele prega? Vós, irmãos, e vós que temeis a Deus. Aí ele pregava, anunciava Jesus, os judeus coçavam assim a cabeça pensando, mas os tementes a Deus ficavam entusiasmados. Porque diziam, ele veio para os pagãos também. A gente não precisa abraçar a lei de Moisés. Aí se convertiu em massa. Aí os judeus danavam-se. Quer dizer, esse Paulo rouba, entende? É interessante isso. São Paulo fez muito sucesso na pregação dele. Não foi com os pagãos crus. Foi com os pagãos tementes a Deus. Os judeus, sem quererem, prepararam no Império Romano todinho o campo para o cristianismo. Vejam quando São Paulo chega na primeira viagem apostólica, ele chega em Antioquia da Psídia, lá no sertão da Anatólia, lugar escondido do mundo, e anuncia aos tementes a Deus. Por isso dava sempre briga. No outro sábado, o judeu voltava a São Paulo para correr, e São Paulo ia pregar para os tementes a Deus. Querem ver uma experiência meio fracassada? São Paulo, em Listra e Derbe, na primeira viagem apostólica, prega direto para os pagãos. É um desastre. Veja, ele estava pregando, lembre, tinha um paralítico, ele mandou o paralítico andar.
Os pagãos que não eram tementes a Deus, eram pagãos crus, imediatamente trouxeram os touros enfeitados para oferecer em sacrifício a Barnabé e a Paulo, pensando que eram deuses. Então eram os pagãos tementes a Deus, como este centurião, que tinham já uma sensibilidade para compreender mais ou menos o anúncio do evangelho feito por São Paulo. Pois bem, esse centurião é um temente a Deus. Ele, como dizia, esta atitude interior de pobreza, de abertura, de reconhecimento da miserabilidade da própria vida, é esse deixar de lado a autossuficiência, a arrogância, a pose, as máscaras, é esta atitude que se torna condição indispensável para encontrar Jesus de verdade. Aqui eu queria insistir um pouco nisto esta tarde. Não adianta. Quem não tiver uma atitude humilde, quem não tiver uma atitude de criança diante de Cristo, não conseguirá acolhê-lo. Não conseguirá. E eu vou tentar mostrar uns 2 ou 3 pontos o porquê disso. Primeiramente, vou logo dizendo, Jesus é um Messias que nos desconcerta. Eu dizia quando falava sobre João Batista, e todos vocês têm experiência disso. Jesus não é o Messias, eu vou repetir o que eu disse naquela meditação lá. Jesus não é o Messias que responde às minhas questões. Vocês vão morrer velhinhos com questões que colocaram para Jesus e que Jesus nunca lhes respondeu. Não. Ele não está aqui assim, olha, ao alcance da mão. Ele não é nosso compadre. Ele é o nosso Deus. Jesus não responde às minhas perguntas. Jesus me ensina a fazer as perguntas certas. Jesus muda o meu modo de perguntar. Vejam bem. Jesus não satisfaz as minhas expectativas. Jesus muda, corrige as minhas expectativas. Nenhum de vocês terminará a vida de padre com as motivações com as quais começaram. Nosso Senhor vai mudando as motivações, vai aprofundando-as, vai lhes mostrando coisas que antes vocês não viam. Nas motivações de vocês, que são bonitas, é como noviço de congregação, é como seminarista. Tanto sonho bonito, a gente ri, mas é bom sonhar. Sonhem, sonhem, não queime a etapa não. Agora é a etapa de sonhar. Lembra de Santo Inácio no começo da vida? E se eu fosse para a Terra Santa a pé? E se eu fizesse como São Francisco? Sonhem. E no sonho vocês são sempre os heróis. Pode olhar, não é? E aos pouquinhos Nosso Senhor vai refazendo esses sonhos. Aos pouquinhos vocês vão vendo que herói mesmo é Nosso Senhor que confiou na gente. Que herói mesmo é Nosso Senhor que, sem a gente merecer, nos chamou. Que herói mesmo é Nosso Senhor que, apesar de nossa frieza, de nossos momentos de descrença, de nossa pouca generosidade, continua nos chamando, nos sustentando e confiando na gente. É assim. Aí no fim de tudo vocês vão dizer: Senhor, eu não sou digno. Senhor, muito obrigado. Nosso Senhor vai mudando. Nosso Senhor vai nos convertendo a vida toda. Então vejam, para a gente aceitar um Cristo assim, só se tiver um coração humilde, de criança. Senão no meio do caminho a gente diz: eu vou embora. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo para mim. Que coisa triste. Que coisa triste. Depois que dei tudo a Nosso Senhor, querer dar um tempo para mim. Porque no fundo fiquei escandalizado com Ele. Ele não serviu aos meus propósitos. Ele não era... Olha aqui, lembra de João Batista na prisão? Da pergunta que fez a Jesus.
Pois bem, ele não era como eu esperava. Ele não fez na minha vida como eu esperava dele. Em outras palavras, nosso Senhor não se converteu a mim. Esperou que eu me convertesse a ele. E como eu não fui capaz de me converter a ele, como eu não tive um coração de criança, como eu não me deixei guiar por ele, eu baixo a cabeça e vou embora. Eu não sirvo para o reino de Deus. Só quem tem um coração de criança, só quem confia de verdade no Deus de Jesus, como um menino traquino, confia no seu Pai. Só assim. Então não é brincadeira quando Jesus previne: se não tiverdes um coração de criança. Podem olhar. Nosso Senhor quer conquistar nosso Senhor é ter uma atitude de pobre, de humilde, de necessitado diante dele. Veja o leproso. Veja esse centurião agora. E outros que nós ainda vamos ver. Mas vamos lá. O que move esse homem a uma ação tão inusual e inesperada? O que faz um centurião romano, mesmo temente a Deus? São Lucas diz que ele era temente a Deus. 7:4. Pedir uma atitude suplicante a um judeu. Recordemos que o centurião é senhor, é autoridade, é agente dos patrões da Terra Santa. Diante dos judeus, sua atitude seria de superioridade, de mando, de domínio. Então, o que move esse homem a suplicar assim, a rebaixar-se, a pedir ajuda aos servos, aos escravizados? É a compaixão por um simples servo a quem prezava. Sua situação, a do servo, era gravíssima. São Lucas diz, estava doente à morte. A compaixão do centurião revela bem o tipo de homem que vem ao encontro de Jesus. A dureza da vida que levava como soldado, a sua posição de comando não o tinham desumanizado. Não tinham, de certo modo, lhe subido a cabeça. Esse homem ainda conserva um sentido de generosidade, de afeto, de compaixão, um senso de humanidade. Aqui está o gancho, onde nosso Senhor encontra uma brechinha e ele entra. Esse homem tão duro ainda tem algo de generoso, de afetuoso, ainda é capaz de amar tanto um servo que vai atrás de Jesus, de um judeu, para tentar curá-lo. E é por essa brecha que Jesus entra. No seu coração também deve haver umas brechas. Deixe, pelo amor de Deus, essa brecha aberta, para nosso Senhor entrar e salvar você. Deixe essa brecha aberta. Não feche até essa. Pois bem, humildade, generosidade, compaixão, consciência dos próprios limites e pobrezas, as atitudes do pobre, do humilde, que Jesus julga essenciais para experimentar o dom do reino de Deus, para encontrar realmente o Salvador que Deus nos deu. Só quem se experimenta necessitado de salvação pode realmente encontrar o Salvador. Aqui nós temos um dos grandes problemas do mundo de hoje. Veja, o cristianismo anuncia um Deus Salvador, mas o homem de hoje diz, e quem precisa de salvação? A gente tem tudo. Tecnologia nos dá tudo. A filosofia nos tornou adultos, independentes. A moral a gente mesmo faz. A verdade a gente escolhe qual é que quer seguir. Quem precisa de um Salvador? Pronto. Então, se eu sou tão autossuficiente, tão esperto, tão dono da minha vida, Cristo não tem lugar. Por que é que em toda a história da igreja são os pobres os primeiros a acolher o reino?
Mas só não na história da igreja, já na história do próprio Israel. Por que os pobres? Pobre de qualquer pobreza, de qualquer situação triste, de ferida, limite, de necessidade, de insuficiência. Porque esses, quando olham para um lado e para o outro e não veem saída, só tem o céu para olhar e diz: socorre-me, Senhor. São Paulo diz aos Coríntios: vede, irmãos, quem sois. Há 2000 anos isso é verdade. Entre vós não há muitos doutores, muitos sábios segundo o mundo. Há também, mas são a minoria. Deus escolheu o que não é para confundir o que é. O que não tem importância, o que não tem valor. Por isso eu digo a vocês, viu, futuros padres, ai de vocês se mangarem. Bom, eu sou nordestino, mangar quer dizer zombar, fazer pouco. Ai de vocês se mangarem da fé do povo de Deus. Ai de vocês se zombarem da piedade de uma velhinha, da piedade de um jovem, que vem se confessar cheio de devoção e com uma consciência delicada. Ai de vocês, porque deles é o reino dos céus. Vocês serão padres a serviço da fé desse povo. É este povo o povo de Deus. É este povo a igreja de Deus. Ai de vocês, no dia que vocês mangarem da fé do povo, vocês se tornaram como os saduceus, como os fariseus, os doutores, que nem entram no reino, nem querem deixar os outros entrarem. Ai de vocês. Ai de vocês. Estejam muito atentos para escutarem o Senhor e verem o Senhor na fé dos simples, porque a eles Deus se revela. E dos soberbos, seja com que título universitário estejam, Deus mantém a distância, mas a distância é bem grande. Porque o Senhor se dobra sobre o pobre, mas de longe, bem de longe, reconhece o orgulhoso. E quantas vezes isso pode acontecer? Um padre que faz pouco da fé do povo. E quantas vezes no seminário, que seminarista, né? Quantas vezes? Cuidado. Cuidado para não esquecer que nós todos viemos desse povo de Deus. Foi a fé simples dos pais da gente que nos fez crer em nosso Senhor. Maioria aqui. A maioria aqui. Eu me lembro uma vez pregando retiro num convento, numa comunidade no Nordeste, uma professa simples disse: Padre Henrique, eu vivo numa crise danada na vida religiosa. Eu disse: por quê, irmã? Ela disse: olha, eu vim de uma família do interior da diocese de Garanhuns. Meus pais são analfabetos. Repare só essa história. Todo domingo ele levava a gente para a missa na cidade. Os filhos todinhos, papai e mamãe. Na primeira sexta-feira de cada mês a gente ia se confessar, a família toda. E quando a gente se confessava, no dia seguinte o almoço era especial, porque todo mundo tinha sido reconciliado com Deus. Papai e a mamãe contavam para a gente, não tinha televisão, à noite contava as histórias da Bíblia. Diz Padre Henrique, as histórias eram todas atravessadas. Todas, que eles não sabiam ler, só o que eles escutaram. Então, Abraão atravessava o Mar Vermelho, entende? Moisés era o pai de Isaac, contavam, né? E as crianças, olha, imagine, menino escutando história, quando diz era uma vez, né? Pois bem, faziam penitência às sextas-feiras. Tinham uma vida assim. E a menina disse: eu entrei no convento para servir por amor a esse Deus que papai e mamãe nos ensinaram a amar. E no convento eu vejo tudo tão fácil. Tão fácil. Não se faz penitência,
A gente não reza como eu rezava em casa. E eu hoje fico olhando para mim e tenho vergonha dos meus pais. Vejam. Olha a fé dos pais de vocês, ou dos avós de vocês, ou de pessoas da paróquia de vocês, que sustentaram a fé de vocês, sem dizer nada, só com o exemplo, só com a fidelidade. Nós não teríamos essa fé se não fosse o povo de Deus. E agora nosso Senhor nos tira do meio do povo, nos consagra para nos enviar, não como donos da fé do povo de Deus, mas como servos, para servir e defender a fé do povo de Deus. Defender dos lobos do mundo e da prepotência dos grandes na igreja, que se julgam sábios a seus próprios olhos e com doutrinas estranhas agridem a fé do povo de Deus. Nós somos pastores para defender a fé dos simples, dos pequenos, dos humildes. Como diz o canto, junto a mim as ovelhas terão paz, poderão descansar. Agora pode saber, viu, que vai custar a vida de vocês. Podem saber. Se vocês quiserem entender o ministério sacerdotal, meditem muito no capítulo 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Lá tem uma frase tremenda, tremenda. A morte trabalha em nós, a vida trabalha em vós. Para que o rebanho viva, o pastor deve morrer. Se o pastor não morrer a cada dia, morrer para a sua vontade, morrer para si próprio, para suas expectativas, para a sua comodidade, se o pastor não morrer, o rebanho não vive. Mas lembre do que diz o nosso Jesus, o nosso modelo, o bom pastor. Por isso o Pai me ama. Por isso, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu a dou. Ninguém tira na marra de mim mesmo. Eu a dou livremente. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai. É por isso, meus irmãos, que não se pode ser padre sem essa intimidade com Jesus. Essa intimidade. Esse querer estar com Ele, querer imitá-lo, querer sofrer o que Ele sofreu, querer viver o que Ele viveu. Só assim eu posso ser padre. E só assim o rebanho vai reconhecer em mim um pastor. Senão, é um salteador. Aquele que não entra pela porta é ladrão. E Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Bom, voltemos. Aqui algumas perguntas. Somente quem tem um coração de criança desarmada, uma atitude de pobreza e humildade, pode acolher realmente Jesus e o reino que Ele traz. Sou humilde ou prepotente? Reconheço-me pobre, débil, necessitado, ou sou tomado pela ilusão tremenda da autossuficiência? Que às vezes a gente diz, Senhor, eu preciso de Ti, mas é só da boca para fora. A gente se acha tão potente, tão capaz. Enquanto a vida não der uma rasteira daquela que derruba, que quebra a gente todinho, a gente não se convence disso. Às vezes Deus dá, deixa mesmo que a vida derrube e triture a gente. É para nos salvar, viu? É para salvar a gente da gente mesmo. Recorde bem, um seguro indicador da minha atitude para com Deus é o meu modo de tratar os outros, sobretudo os irmãos mais próximos. Quem se julga grande diante de Deus e autossuficiente, nunca tratará os demais com misericórdia e doçura. É sempre na peia, no reio, no metro da minha justiça e da minha medida. Quem trata os outros assim, pode ser rezadorzinho que dá gosto, mas a oração não vale nada. Rezou, mas nunca se abriu para o Senhor.
Aquela oração nunca foi uma oração de escuta de verdade do coração do Senhor. Aquele que de verdade experimenta o Senhor tem entranhas de misericórdia, porque sabe que não é digno e mesmo assim é amado, acolhido, perdoado, querido por Deus. É essa misericórdia, é dela que nós seremos ministros, que vocês serão ministros. É importante ter sempre presente que minha atitude para com os próximos é a medida da autenticidade do meu relacionamento com o Senhor. E isso já no seminário. Meu modo de tratar meus colegas de turma, meus colegas de diocese, de me relacionar com os outros. Meu modo de me relacionar. Pode ser na quadra, jogando, rezando, organizando algum trabalho acadêmico. Tudo isso diz muito da maturidade, da veracidade, da seriedade da minha experiência de Deus ou não. Então, é sempre importante olhar isso. Vocês sabem disso. Quanto mais crescem na comunhão com Deus, mais se tornam benevolentes. Quando a gente tem mesmo uma vida com Nosso Senhor, a gente vê o irmão errado, o irmão que caiu, a gente não muda, não engana não. Ele caiu, ele errou. Mas a gente nunca se alegra com isso. A gente tem compaixão. A gente reza pela pessoa. A gente sente com a pessoa. É o sinal de que a nossa relação com Deus é verdadeira. É o sinal de que a nossa relação com Deus vai nos dando os sentimentos de Cristo Jesus, as atitudes de Cristo Jesus. Pois bem, ante a situação e a atitude desse romano, Jesus também toma uma atitude surpreendente. Primeiro, a atitude do centurião é surpreendente. Vim pedir a Jesus. Até mandar pedir no lugar dele. Jesus é mais surpreendente ainda. Oferece-se para ir à casa do pagão, entrar na casa de um incircunciso e curar-lhe o servo. Olha, vocês têm que entender uma coisa. Na Terra Santa, no tempo de Jesus, a população era mestiça. Uma parte da população era de judeus. A outra parte, desde a volta do exílio de Babilônia, que era assim, a outra parte era de pagãos, idólatras. Vocês imaginam o judeu como odiava isso. O judeu vê na terra dele pagãos, com templos pagãos. Os judeus puros, comunidades que só tinham judeus, eram mais as comunidades rurais. Nas cidades maiores, tirando Jerusalém, as cidades maiores, por exemplo, Tiberíades, Séforis, essas cidades, Sebaste, Cesareia Marítima, essas cidades eram de pagãos, com templos pagãos. Então, pagãos morando na Terra Santa. E não se misturavam não, viu? Judeus e pagãos se odiavam, se ignoravam e se suportavam, porque era o jeito. Quem mandava era Roma. Então vocês imaginem um judeu entrar na casa de um pagão. Era uma traição. Por isso que os publicanos eram tão odiados. Porque eram judeus trabalhando para os pagãos. Vejam. Então, aqui Jesus se oferece para entrar na casa de um pagão. É uma coisa que na cabeça de um judeu não entra. Não entra. Jesus não está nem aí. Nem aí. Jesus não tem compromisso com rótulo. Jesus tem compromisso com encontrar as pessoas. Oferece-se para ir à casa do pagão, entrar na casa de um incircunciso e ainda lhe fazer um favor a um centurião. Vejam. Nem espera que o centurião o convide. Ele se oferece. O centurião disse: eu não sou digno de que entres na minha casa, de que vás ao meu encontro. Nada. O Senhor viu a compaixão do centurião para com o servo. O Senhor viu o ato de extrema humildade daquele homem.
vai recompensá-lo entrando na sua casa, a casa de um agente da opressão romana. Jesus nem toca neste pormenor tão importante para a gente daquela época. A perspectiva de Jesus é outra. Seu interesse está em outro nível. Procura as pessoas, procura que descubram o Deus verdadeiro, procuram que descubram o Pai que o enviou. E ao Pai se convertam, e no Pai encontrem a vida em abundância. É assim, a miséria humana, quando exposta a Jesus, não pode encontrar outra resposta que a superabundância da misericórdia. Mostre sua miséria, nosso Senhor, e Ele lhe mostrará a misericórdia dele. Pense bem, o amor misericordioso do Senhor não conhece fronteira. Onde houver sincero arrependimento, sincera vontade e disposição para recomeçar, onde houver verdadeira abertura para Deus e seu reino, aí estará o Salvador. Não há miséria humana que o poder salvador de Cristo não possa atingir. Só há uma condição, o desejo sincero de acolher o Senhor na vida e com Ele caminhar. Se houver esse desejo, nosso Senhor diz: eu estou aqui, eu te amo. Pois bem, mas a esta altura o centurião surpreende novamente. É danado, é uma disputa de surpresa. Não bastou o centurião ter suplicado, não foi suficiente ter vindo ao encontro de Jesus expondo sua miséria. Agora, de modo inesperado, esse homem, esse pagão, revela uma total fé, uma absoluta confiança no Senhor. Quando Jesus diz: eu vou na tua casa, ele diz na hora: eu não sou digno. Sou não venha não. E é de verdade isso. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua. Veja, o próprio Jesus é tomado de admiração e surpresa. É verdade que esse centurião era temente a Deus. Tinha mesmo construído uma sinagoga. São Lucas diz que esse centurião deu dinheiro, ajudou a construir a sinagoga. Tem tanto dizimista nosso que porque dá R$2 se sente o dono da igreja. O centurião construiu a sinagoga e diz: eu não sou digno. Veja, não tem direito adquirido diante de Deus. Está vendo? Pois bem, mas ele não se gaba disso. Ele não apresenta isso como credencial a Jesus, como algo que lhe dê algum direito frente ao Senhor. Já tinha ouvido falar de Cristo e agora demonstra toda a sua confiança nele. Considera-se pequeno, indigno. Segundo São Lucas, ele nem mesmo teve a ousadia de vir pessoalmente e pedir ao mestre o milagre. Mandou outros. Então, vejam, aqui, repito, estão as disposições necessárias para reconhecer e acolher verdadeiramente a Jesus e o reinado de Deus que ele anuncia e traz. Entendam, como é que eu posso acolher o reinado de Deus? O que é o reino de Deus? Jesus veio, a pregação, a missão de Jesus foi uma só: trazer o reino de Deus. Podem procurar nos evangelhos que ele fala o tempo todo no reinado de Deus. Mas o que é o reinado de Deus? É Deus reinando no nosso coração. E através de nós no coração do mundo. Jesus veio trazer isso, revelando que esse Deus, olha o que é. Resumindo, Jesus diz: olha, o Deus de Israel, esse Deus tremendo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, o Deus que entre trovões, relâmpagos, terremotos apareceu no Sinai. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse Deus vem abraçar vocês. Esse Deus vem viver no meio de vocês. Tenham medo não. Ele é o meu Abá. Esse Deus, vocês não sabem, mas ele não é o bicho papão. Ele é o meu papai. É por isso que o anúncio do reino
é inseparável do anúncio de Deus como Pai. Na verdade, não é o anúncio do reino de Deus, é o anúncio do reino do Pai. Esse Deus que quer reinar é o papai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um pouco diferente, aliás, bem diferente do simples Javé, como os judeus pensavam. É o Javé dos judeus, mas é o Javé dos judeus reapresentado por Jesus. É o meu papai. Eu o conheço. Jesus diz no Evangelho de João, eu vim dele e vocês não o conhecem. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Jesus diz isso no Evangelho. Veja, eu o conheço. Ele é o meu papai. Ele é um mar sem fundo de misericórdia, de amor, de ternura, de carinho, de compaixão. E é este Deus que quer reinar na vida de vocês. Mas tem um problema. É que vocês já têm um rei no coração de vocês bem sentado. Vocês próprios. Segurando assim no trono e dizendo, a vida é minha, eu faço como eu quero. O Pai só pode reinar se vocês derem lugar para ele. Aqui está a questão. Por isso que o reino, para que eu acolha o reino, eu tenho que me converter. Eu tenho que deixar que o Pai assuma a direção da minha vida. E eu só posso fazer isso na força, na graça do Espírito que Jesus vai me dar, pelo batismo, a crisma e a Eucaristia. Porque só o Espírito de Jesus me dá as atitudes, os sentimentos de Jesus. Olha lá, Jesus é o reino de Deus, porque Jesus deixou o Pai reinar totalmente na vida dele. Jesus não teve outro amor, outra paixão, outro compromisso, a não ser o Pai. Jesus é encantado pelo Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Jesus entrou no mundo rezando. Está lá na carta aos Hebreus. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus sai do mundo rezando. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem vê Jesus, vê o reino. Quem toca Jesus, toca no reino. O reino é Jesus. Veja, esse reino nosso Senhor trouxe, ninguém pode destruí-lo. E ele um dia vai se manifestar plenamente. Mas esse reino, todo dia pode ser destruído em você, em mim. Toda vez que eu me fecho para o Senhor, toda vez que eu prefiro a minha vontade à vontade do Senhor, eu reino e expulso o reino de Deus. Então não adianta, às vezes tem tanto discurso bonito sobre o reino. Não é reino coisa nenhuma. Não. O reino passa pelo seu coração. A questão é se Deus reina ou não na minha vida. Essa é a questão. Como reinou na vida de Jesus. Então, por isso é preciso essa atitude de humildade desse centurião. Aí sim. Aí sim. Pois bem, são essas as disposições necessárias para acolher o reino. E por tudo isso, o reino mostra sua força na casa daquele homem pagão. O servo é curado, a vida vence a morte e o centurião é confirmado na sua fé. Ah, meus irmãos, se a gente soubesse dizer com sinceridade e fraqueza, Senhor, eu não sou digno. Quem dera que não procurássemos exibir diante de Deus nossos direitos, nossos serviços prestados. Eu espero quando vocês forem padres, tiverem 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de padre, vocês nunca digam, eu dei tanto pela igreja,
E o que é que eu recebi em troca? Se vocês fizerem isso, tudo que vocês deram não valeu nada. Foi perdido. Querem recompensa? É. Nosso Senhor vai dizer, como disse, já recebestes a vossa recompensa. Não, meus irmãos. Não. Qual é o direito que a gente tem diante de Deus? Nosso Senhor diz, depois de ter desfeito tudo, e bem feito, deveis dizer, somos servos inúteis. Não fizemos mais que a nossa obrigação. Somos servos inúteis. Ainda devemos agradecer a Deus porque confiou na gente e chamou a gente. Que podia ter chamado gente muito melhor. Gente muito melhor. Nós não temos direitos diante de Deus. Tudo é graça. Tudo é dom. Tudo é misericórdia do Senhor. Pois bem, e essa perícope termina com uma grave advertência de Jesus para os que o seguem. Pode olhar, o Evangelho diz que Jesus disse aos que o seguiam. Olhe nós aí. A nós. Veja. Jesus diz, né? Eu não encontrei uma fé dessa em Israel. E termina dizendo, a nós, filhos da igreja, amigos dele, os filhos do reino podem ficar de fora da salvação eterna. Virão muitos do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E os filhos do reino ficarão fora. A gente não tem direito adquirido. A gente não tem salvação garantida porque é bispo, papa, padre, cardeal, religioso. Não. É graça de Deus. É dom de Deus. Dom que eu só posso receber se me mostrar aberto e humilde até o fim. Consciente da bondade de Deus e da minha insuficiência. Os de fora muitas vezes levam mais a sério, têm mais fé, têm mais temor de Deus e mais delicadeza para com as coisas do Senhor que muitos dos que seguem o Cristo, que muitos dos membros do novo Israel que já não creem de verdade. Cultivem a fé, meus irmãos, cultivem a fé, cultivem a piedade. Não façam pouco de Deus, não façam pouco das coisas de Deus. Vocês nunca serão donos dos mistérios de Deus, serão sempre ministros. Ministros. Não são donos da igreja, não são donos da paróquia, não são donos da liturgia, não são donos da pregação, não são donos da palavra de Deus, não são donos dos sacramentos. São ministros, servos. Servos. No dia que vocês se sentirem donos, no dia que vocês fizerem pouco dessas coisas, no dia que vocês já não tiverem mais zelo, vocês se tornam uma caricatura de crente, uma caricatura de padre, uma caricatura de ministro de Deus. Aquela caricatura ambulante. Gente sem fé, fria, infeliz, azeda e que inferniza a vida dos outros. Vocês sabem que eu não estou falando de uma teoria distante. Quem não já viu essas presepadas por aí? E nenhum de nós está livre de ser uma coisa dessa. Nenhum de nós. Como é que aquele lá se tornou isso? Ah, começou com pequenas infidelidades. De derrapagem em derrapagem. Começou devagarinho. Não tem nada não. Pra que tanta besteira? Pra que tanta exigência? Começou assim. Precisa não. Pronto. E depois, quando dá por si, quando olha no que se tornou uma contradição, um escândalo para o povo de Deus. Um escândalo. Então, veja, neste centurião podemos entrever todos aqueles que mesmo fora da igreja não fazem de Deus compadre, não se tornam autossuficientes, têm respeito e santo temor
ante Deus e as coisas de Deus. Esses herdarão primeiro o reino dos céus. Tenham temor de Deus. Cultivem o respeito pela santidade de Deus. Nunca brinquem com as coisas de Deus. Nunca tomem de modo leviano, vulgar, descuidado as coisas de Deus. Jesus era judeu e era um judeu praticante. Aos sábados estava na sinagoga. No templo fica indignado: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Veja o modo como Jesus se refere ao pai. Quanta delicadeza, quanto carinho, quanto respeito pelo pai. E ele é Deus, é o Filho amado. Pensem nessas coisas e comecem de cedo. Comecem de cedo. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, venera. Bom, para terminar, tenho me achado com direitos adquiridos diante de Deus e da igreja? Conservo sinceramente o sentido da minha indignidade diante do Senhor? Guardo no coração o senso da santidade de Deus, de quem não sou digno de ser servo e de quem não mereço ser ministro ordenado? Por exemplo, pode ser que algum de vocês pense que tem direito de ser padre. Isso é um absurdo. Nenhum de nós tem direito de ser padre. A vocação é dom de Deus. Chamou os que Ele quis. Mas será que a gente leva isso mesmo a sério? Então é preciso que a gente se examine. Eu não tenho direito de ser padre. Eu não posso impor à igreja que me ordene. Não. É verdade que nenhum de nós é impecável, infalível e perfeito. Não, nós somos um canteiro de obra que só termina com a morte. Todos temos imperfeições, todos precisamos amadurecer, todos precisamos de conversão, todos precisamos crescer. Todos temos defeitos. Vocês estão num processo de formação, o bispo também está sendo formado. Né? Mas, veja bem, pode ser que tenha situações, haja situações nas quais eu saiba que não posso ser padre. Que não tenho as condições de ser o padre como Cristo e como a igreja espera. Vejam a lucidez santa deste Papa. Veja. Ele hoje disse, quando ele entrou para a audiência, foi aplaudidíssimo lá em Roma. E ele disse, né, que tem sentido quase fisicamente a oração do povo de Deus. E ele disse, nesses dias que têm sido muito difíceis para mim. É interessante, Bento XVI tinha dito no início do pontificado, rezem para que eu não fuja dos lobos. Para que eu não fuja com medo. Naquele livro entrevista dele, há uns 2 anos atrás, o autor perguntou, não é, o que ele achava de um papa renunciar. E ele ali já disse tudo. Ele disse, renunciar num momento de dificuldade, de crise, não, nunca. Como se eu dissesse, estou fora e outro que cuide. Nunca. E ele realmente não fugiu. Não teve medo dos lobos. Mas ele disse, renunciar quando se sente que já não se pode mais exercer o ministério como Nosso Senhor quer, como Nosso Senhor espera, é até um dever. O Papa disse. Vejam, ele esperou que a tempestade passasse. Enfrentou aquelas tempestades todinhas. A imprensa jogou os muçulmanos contra o Papa. A imprensa forjou, inflou, maquiou o escândalo da pedofilia. A imprensa pintou com aquela declaração que ele deu sobre os preservativos, a AIDS. A imprensa fez tudo, né? Os meios de comunicação fizeram tudo para denigrir Bento XVI. Ele se manteve, a questão da excomunhão dos lefebvrianos, veja, ele se manteve firme. Ele não fugiu. Ele não reclamou. Ele não voltou atrás.
Mas agora, quando diante de Deus ele viu que não tinha mais condição, ele não se impôs a Deus. Ele se retira. E ele disse hoje, esses dias que não estão sendo fáceis. Não é um descanso para ele. É um dever de consciência. Lembrem que ele, quando visitou o túmulo de... E agora me fugiu o nome do Papa. Nicolau não. Qual é o Papa? Celestino V. Ele deixou no túmulo de Celestino. É porque a gente não soube ler a coisa. Ele deixou o pálio dele, aquele pálio grande que ele não gostava, que o Marini inventou. Ele deixou lá para o Celestino V. Veja, como quem diz, eu vou no seu caminho, então o senhor fica com o meu pálio. Vejam. Não é? Agora a gente estava sabendo, parece que desde a viagem dele a Cuba, da volta da viagem a Cuba, que ele estava decidido a renunciar. Quando ele viu que essas viagens ele já não aguentava mais, ali já estava. Então, o irmão dele disse isso, que desde aquela viagem ele já tinha dito ao irmão aqui. Então vejam, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que na consciência de vocês se conhecem, surja a convicção de que não devem se ordenar, que não serão fiéis, que farão mal ao povo de Deus, que colocarão o ministério em risco de descrédito, que colocarão fiéis em perigo para a fé deles, que poderão escandalizar. Vejam, e se depois de consultar, de pedir conselho, de procurar orientação, vocês virem isso, tem a obrigação de dizer: Senhor, ajuda-me a seguir outro rumo, porque tu não me chamaste. Ah, mas eu sinto a vontade. Mas só a vontade de ser padre não é sinal de vocação. A vontade de ser padre pode ser um sinal de vocação, e pode ser um desejo meu. Não é? São 3 sinais. Essa vontade é um sinal, só os 3 juntos é que funciona. Porque eu posso não ter vontade e Deus pode me chamar. Pode. Você vem, eu dizer, não quero, vem, e perturba, e cerca, e o cabra tem que ir, mesmo sem querer. De vez em quando a gente encontra gente assim. Pois bem, então a vontade, esse é um sinal. O segundo sinal, a vocabilidade. O que é a vocabilidade? É ter as condições humanas básicas para me fazer um sacerdote. Por exemplo, eu quero ser padre, mas não tenho nenhuma aptidão, nenhuma para juntar um A com um B falando. Não consigo estudar nada, nem falar. Então, tem vontade, mas não tem vocabilidade. Não tem as condições. Isso mostra que não tem vocação. Não tem vocação. Ah, mas eu sinto. Sim, você sente, mas Deus não deu vocação. Se ele tivesse dado, teria dado as condições. Quero ser padre, mas não tenho nenhuma aptidão para o celibato. Então não tem vocação. Não, mas eu tenho. Não tem. Não tem. Quando Deus chama para o sacerdócio, ele dá também a capacidade de viver o celibato. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que maravilha, como é simples. Não, quem disser que é simples e que é fácil, ou é doente ou está mentindo. Não, é uma guerra. Não é? Mas dá as condições de viver dignamente isso. De viver dignamente. O celibatário nunca pode cair. Meu Deus, quem é que pode dizer que nunca pode cair? Mas isso também não quer dizer que não tenha vocação. Uma coisa é uma queda na vida, ninguém está livre disso, Deus nos livre. Outra coisa é viver nisso, é repetir as quedas. Não, aí não, aí é sinal claro de que não tem aptidão para o celibato. E eu devo reconhecer, né? Posso sair do seminário chorando, mas saio com dignidade, saio como um homem. Saio, Senhor, porque não quero fazer mal ao teu rebanho. Saio, Senhor, porque tu não me chamaste. Eu queria, mas tu não me chamaste. Então, o meu desejo, a vocabilidade, as condições e
o discernimento da igreja. Não sou eu quem me imponho. A igreja é quem me chama. O Senhor me chama pela voz da igreja. Feito o discernimento. Agora, o discernimento só pode ser feito se eu fui minimamente sincero. Se eu me escondi, aí eu enganei a igreja. Né? E depois arque com as consequências diante de Deus um dia, que é nosso juiz. Então veja, é uma coisa para pensar com seriedade. Nem seminarista já perfeito, impecável, esses em geral não prestam não, esses em geral não, né? Não. Se já chegam formados, aí não vão se deixar nem formar. A igreja quer gente que se deixe formar, que se reconheça em construção, a caminho, né? Mas que tenha as condições, que prometam minimamente que será um padre como Cristo e a igreja espera. Por isso aqui, a minha vocação, eu a vejo como uma graça recebida do Senhor, como um direito, eu esqueci de colocar isso aqui, como um direito, ou como um favor que estou fazendo a Deus e a sua igreja. Vocação é graça. É graça. Não tenham medo. Se nosso Senhor chamou, não tenham medo. Uma coisa que eu tinha muito medo de ser padre, me pelava de medo, chorei para não ser, era esse negócio do celibato. Eu, rapazinho, eu dizia, homem, será que eu vou aguentar isso? Mas veja, não tem resposta se eu vou aguentar. Não tem resposta. A resposta não é se eu vou aguentar. A resposta é se eu estou disposto a caminhar já agora. A questão é essa. Se eu estou dando os passos. E o futuro? O futuro, Deus espera você lá. Se você for fiel a Ele, Ele não lhe faltará. É a mesma coisa que uma pessoa casada. Eu prometer a essa mulher amor e fidelidade para sempre. Pensando bem, é mais difícil do que prometer à igreja. A igreja será uma esposa sempre simpática e agradável e bonita. Não é? Já a esposa, né? Veja, tá certo? Não é verdade? E depois eu prometo a ela, mas não sei se ela vai cumprir comigo. Eu casado. Então, aqui a gente tem que confiar também em Deus, na providência. Não peço para ver agora o que tenho que ver mais adiante. Mas eu tenho que ter o mínimo, né, de atenção aos sinais já agora. E por último, tenho confiança no poder do Senhor, que diz, vai, vem, e assim se fazem as coisas. Por isso mesmo abandono-me nas suas mãos benditas, vendo em tudo quanto acontece um sinal do seu amor. Então pensemos nessas coisas, meus irmãos. O nosso auxílio está no nome do Senhor.